Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, o tema de hoje, a taxa Selic brasileira, ela é boa ou ruim para nós brasileiros? O que ela afeta na nossa vida? O que ela interfere para mim e para você? Será que ela prejudica? Será que ela beneficia? Quando ela está alta, o que acontece? Quando ela está baixa, o que acontece? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Pessoal, vocês gostam de geopolítica? Querem entender esses movimentos geopolíticos, econômicos e tudo que está relacionado a eles, direta ou indiretamente? Porque nesse caso, nesse vídeo, interfere diretamente em nossas vidas. Vamos entender um pouco mais? Então, pessoal, vocês gostam desses temas? O que estão esperando? Vamos fazer parte da comunidade Acorda com Rubens Henrique. Conto com vocês. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e, pessoal, compartilhe, pois a informação é extremamente importante e necessária para nós no dia a dia. Então, quanto mais soubermos o que isso vai nos afetar, que nesse caso afeta diretamente, melhor, pois a gente sabe, a gente pode se precaver com isso. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja sempre muito bem-vindos. Pessoal, a taxa Selic é uma taxa orquestrada pelo Banco Central para quê? Para regular a nossa economia e evitar uma inflação, uma deflação, uma recessão, entre outros. Fiquem tranquilos que eu vou falar em termos bem simples, que dependente se você conhece ou não, o intuito do vídeo é o quê? Trazer informação. Então a gente tem que trazer de maneira simples para todo mundo e todo mundo poder entender. Então a taxa Selic, pessoal, ela regula a nossa economia de que forma? À medida que vamos dar o exemplo. As pessoas começam a comprar casa. E começam a comprar, começa a faltar casa no mercado. E aí o preço, o que acontece? Começa a subir. Porque aí tem uma outra lei da economia, que é oferta e demanda. Quanto menor a oferta e maior a demanda, o preço é alto. Quanto maior a oferta e pouca demanda, o preço é baixo. Basicamente seria isso. Então, quando nós temos lá o pessoal comprando as casas, comprando casa, e vai procurar e já começa a faltar casas num bairro, numa cidade, por exemplo, os preços daquelas casas começam a elevar. Não pelo que elas realmente valem, mas elas elevam por quê? Pela falta do mercado. Aí o que vem? O governo, por sua vez, ele aumenta a taxa Selic para quê? Para o valor dela, valor de financiamento, algo do tipo, ficar mais caro, automaticamente diminuir a compra, fazendo com que aquele aumento que teve da curva de preços das residências comece a baixar e voltar ao normal. Porque senão isso daí afeta o quê? Diretamente na nossa economia, causando uma inflação, que seria um aumento de preço. Ou nesse caso, a perda de poder de compra. Agora vamos lá. A taxa Selic hoje brasileira, ela está num patamar de 10,75. Tá, aí você vai perguntar para mim, mas o que isso interfere na minha vida? E daí que a taxa Selic está 10,75? Eu vou explicar. Quando a taxa Selic está alta, porque a gente tem que entender o seguinte, a taxa Selic, todos os outros investimentos, juros, empréstimo, toda a parte de juros brasileira, ela é comparada à nossa taxa Selic. O que para os Estados Unidos, no invés do Banco Central, seria o Fed, que também controla essa parte. Em todos os países é necessário ter um órgão regulador para poder o quê? Nem elevar demais e nem baixar demais, o que poderia causar uma recessão ou uma deflação nesse caso. Agora, quando nós temos a taxa hoje 10,75, o que ela interfere para você e para mim? Pessoal, quanto mais alta a taxa Selic está, vamos supondo que hoje a perspectiva do Banco Central é eles querem aumentar a taxa Selic. Fato este que é lamentável, porque a gente está vendo países fora do Brasil, Estados Unidos, entre outros países, baixando a sua taxa para quê? Para investimentos, para fazer com que as pessoas o quê? Comprem mais, possam pedir um empréstimo mais barato, e só no Brasil a gente não tem uma inflação,
mas a gente está tendo que a taxa Selic do mesmo jeito alta, favorecendo o que? Apenas a Faria Lima. Vamos lá, vamos dar o exemplo. Pessoal, para quem que a taxa Selic seria boa, primeiramente? A taxa Selic é boa, da forma que está e cada vez mais alta, somente se você vive de dividendos. O que seria isso? Se você vive de juros das suas aplicações, do seu tesouro direto, das suas ações. Então, isso daí vai influenciar diretamente para você. Você vive de juros. Então, a taxa Selic estando elevada, automaticamente para você é ótimo. Porque vai sair mais caro, o ganho vai sair maior. Então, você ganha mais. É a mesma coisa se chegasse para você, você ganha aí 3 mil reais por mês. Um exemplo de salário. E de repente, se a taxa Selic subisse e aumentasse o seu salário, você ia fazer o quê? Você ia querer que a taxa Selic subisse. Aí depende dos casos. Vou explicar. A taxa Selic é boa, estando num patamar elevado, apenas para 1% da população. 99% da população brasileira é prejudicial. Agora eu vou explicar o porquê que a taxa Selic baixa, ela ajuda a todos nós, digamos assim. Porque lembra que eu falei que a taxa Selic alta é o que se baseia, os juros, que se baseia toda a parte de empréstimo, tudo que está relacionado no Brasil, é a mesma coisa. A taxa Selic sobe para quem vive de dividendos, bacana, maravilha. Mas se você só vive de dividendos, se você tem um capital, se você tem bilhões na conta, é muito bom. Agora, para 99% dos brasileiros, não. Porque quando a taxa Selic baixa, pessoal, ela o quê? Os seus juros fica mais baixo. Você vai pedir um empréstimo, por exemplo, a taxa de juros é menor porque ela usa como parâmetro a taxa Selic. Você vai pedir, você fica no rotativo do cartão, acaba caindo também o valor. O seu financiamento da sua casa, do seu carro, do seu caminhão e de tudo que você for fazer, fica mais barato, porque ele baseia na taxa Selic. Quando a taxa Selic está alta, você vai tirar um financiamento, em vez de você pagar uma taxa de juros, um exemplo aqui, de 1% ao mês, à medida que ela sobe, você passa a pagar 1,5%, 2% ao mês. Então afeta diretamente o brasileiro. Lembra que eu falei que ele sobe a taxa Selic para diminuir um pouco aquela consumo e baixar a inflação? Só que o Brasil hoje, pessoal, vendo o panorama ainda mais internacional que está ocorrendo, e o Brasil hoje está muito bem. O Brasil não está tendo uma inflação, principalmente uma inflação descontrolada, como o nosso vizinho aqui na Argentina está. O Brasil está num patamar que já passou da hora de ter baixado essa taxa Selic. Porque senão, quando você quer aumentar a taxa Selic, quer para quê? Para diminuir a compra, diminuir o poder de compra, para quê? Para voltar os preços. Só que nós não temos isso. A tendência, se a taxa Selic começar a subir cada vez mais, ou se manter nesse patamar durante muito tempo, é a economia ficar em recessão, porque ela vai baixando ou ela não vai crescer o que ela deveria crescer. E isso vai prejudicar diretamente a todos nós. O emprego prejudica, porque quando o empresário vai fazer um empréstimo no BNDES ou no capital próprio, como no caso Bradesco, Itaú, Santander, entre outros bancos nacionais, ele vai fazer uma compra de uma máquina, ele vai fazer um financiamento de um imóvel, ele vai comprar um veículo para ele poder trabalhar e colocar na sua empresa, isso ficando mais caro, vai influenciar diretamente no preço da mercadoria. Quando o caminhoneiro vai comprar o seu caminhão para fazer o transporte das mercadorias que nós temos no Brasil, vai ficar mais caro. Quando nós vamos pedir um financiamento da nossa casa, pagar anos a fio, vai ficar mais caro. Então a taxa Selic alta é extremamente prejudicial para 99% dos brasileiros. Aí nós vemos alguns, porque tem alguns dividendos, recebe alguns dividendos, mas ainda trabalha ainda, que está pensando em quê? Na aposentadoria, tá certo. Só que a taxa Selic estando alta, ele acaba falando, vou ganhar mais. Não necessariamente, porque todos os outros produtos encarecem. Porque o intuito da taxa Selic alta é diminuir o consumo. Automaticamente diminuir a compra. E para isso ele prejudica, porque vai aumentar tudo. Então não é vantagem dessa forma. Por isso que eu digo,
1% é vantagem, porque o cara vive de dividendos, ele tem uma quantia exorbitante, então para ele a taxa maior. Outra coisa também, quando a taxa Selic está alta, é preferível investimentos, por exemplo, como Tesouro Direto, investimento que você já tem, que são baseados na taxa Selic, ou seja, investimento de renda fixa. Porque a partir do momento que você tem aquela renda fixa, você sabe que você vai ganhar aquilo ali, é muito bacana. Já as ações, que seria algo que também movimenta a economia, cai, porque automaticamente a taxa Selic, quase no patamar que você ganharia numa ação e ainda correndo mais risco, passa a ser desvantagem. Entende? Então a gente fica virando o mercado de investidores, que é bacana, a gente tem que investir, a gente tem que pensar no futuro. É muito legal isso daí. Agora, quando você cria somente isso e as outras coisas que você tudo compra, desde alimento até todos os produtos ficando mais caro, isso prejudica. Você vai lá comprar uma televisão em 10 vezes, já sai mais caro. Você vai comprar isso, vai entrar no financiamento, sai mais caro. Então não é vantagem. E o Brasil passou do ponto, pessoal. Já era para ter sido baixado. Tem que ser baixado. Tem que ser cobrado do Banco Central, pois isso é necessário. Somente assim o Brasil vai começar a alavancar um pouco mais. Nós estamos conseguindo ter um crescimento até maior do que o esperado, porém ainda está muito travado. Era para a gente estar crescendo muito mais. Vamos seguir os exemplos dos outros países. Vamos baixar para quê? Para melhorar a nossa economia. Já passou do ponto. Mas o que você acha? Você acha que a taxa Selic para você é boa? Está baixa ou alta? Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!